Essa história começou como uma lenda urbana, uma brincadeira de jovens curiosos, mas se transformou em um registro de desaparecimentos e uma verdade tão perturbadora que até hoje ninguém ousa falar sobre a Porta Vermelha que nem sempre está lá. Em meados de 2017, na pequena e pacata cidade de Blackwood, Oregon, 4 amigos de faculdade viviam a rotina previsível de qualquer universitário. Ana, de 21 anos, era a mais cética do grupo, sempre questionando tudo com sua lógica afiada. Marcos, também de 21, era o aventureiro, aquele que sempre sugeria as ideias mais arriscadas. Lucas, o mais quieto aos 20 anos, preferia observar antes de agir. E Sofia, de 19, era a mais reservada, mas também a mais sensível a detalhes que outros ignoravam. O outono de Blackwood era usualmente tranquilo. O ar fresco carregava o cheiro de pinho e a promessa de um inverno ameno. As folhas douradas cobriam as ruas em tapetes silenciosos. Era o tipo de lugar onde nada de extraordinário acontecia, onde as pessoas se conheciam desde a infância e os maiores escândalos envolviam traições amorosas ou brigas por propriedade. Para esses 4 jovens, a vida se resumia a aulas na manhã, trabalho de meio período à tarde e encontros à noite. Estudavam pedagogia, história e literatura. Sonhavam com carreiras estáveis e famílias felizes. A lenda da Porta Vermelha era apenas um tópico divertido de conversa, uma anedota de internet para preencher o tédio das noites de quinta-feira. Foi Ana quem primeiro encontrou as discussões online. Em fóruns obscuros e grupos fechados do Facebook, pessoas compartilhavam relatos sobre uma porta antiga, de um vermelho vibrante e destoante, que apareceria em edifícios abandonados da região. Mas havia uma condição estranha. A porta só se manifestaria para aqueles que a buscassem com a intenção certa. E, supostamente, abrir essa porta levaria a outro lugar, um lugar que ninguém conseguia descrever adequadamente. Os relatos eram sempre vagos. Frases como, ela estava ali, mas não estava antes, ou, quando abri, não era mais eu quem decidia. Alguns mencionavam um som arranhado vindo do outro lado, outros falavam de uma sensação de ser puxado, mas todos concordavam em uma coisa: quem encontrava a porta nunca mais era o mesmo. Marcos, sempre cético, mas curioso, provocou o grupo numa noite de sábado. Por que não procurarmos essa tal porta? Que mal pode fazer? Ana riu. Sofia pareceu desconfortável, mas não protestou. Lucas apenas concordou com um aceno silencioso. Equipados com smartphones e uma câmera de vídeo amadora que Lucas havia comprado recentemente, eles partiram para a primeira expedição. Escolheram as ruínas de uma antiga madeireira desativada nos arredores da cidade. O local era conhecido por pichações e havia servido de esconderijo para adolescentes rebeldes durante anos. A exploração foi decepcionante. Encontraram apenas destroços, latas de cerveja vazias e grafites desbotados. Nenhuma porta vermelha, nenhum mistério, apenas o cheiro de mofo e madeira apodrecida. Após 2 horas vasculhando os escombros, desistiram, mas foi no caminho de volta que o primeiro sinal estranho aconteceu. Lucas, que sempre mantinha o celular carregado, notou que a bateria havia descarregado completamente. Estava em 80% quando saíram de casa. Agora marcava 0. Sem aviso, sem razão aparente. No dia seguinte, Sofia fez uma descoberta inquietante. Na sola de seu tênis havia uma pequena mancha de tinta vermelha viva. Ela não conseguia se lembrar de ter pisado em tinta. Haviam explorado apenas lugares sujos e empoeirados. A cor era intensa, quase luminosa sob a luz do sol. Ainda parecia coincidência. Mas isso foi só o começo. Na semana seguinte, algo impossível aconteceu. Os 4 amigos, dormindo em suas respectivas casas, tiveram um mesmo sonho. Um corredor escuro se estendia infinitamente à frente. As paredes eram de pedra úmida e o ar cheirava a metal enferrujado. No final do corredor, uma porta vermelha emitia um som abafado, como se algo arranhasse do outro lado. No sonho, eles caminhavam em direção à porta, mas nunca conseguiam alcançá-la. A cada passo ela parecia se afastar. E havia uma sensação perturbadora de que não estavam sonhando sozinhos, como se outras presenças compartilhassem aquele espaço onírico. Quando se encontraram na segunda-feira para discutir a estranha coincidência, descobriram que os detalhes eram idênticos, até mesmo a temperatura do ar no sonho, até mesmo o som específico que vinha da porta. Um arranhar lento, deliberado, como unhas longas em madeira.
Sofia sugeriu que levassem a mancha de tinta para análise. Um colega do curso de Química concordou em fazer alguns testes básicos. O resultado foi desconcertante. A composição era incomum. Continha pigmentos raros e uma textura que não parecia de nenhuma tinta industrial conhecida. Era como se fosse feita artesanalmente, com componentes orgânicos não identificados. Mas o que veio depois foi pior. 2 semanas após o primeiro sonho coletivo, Marcos acordou subitamente às 3h17 da madrugada. Um frio intenso tomou conta do quarto, apesar do aquecedor estar ligado. Pela janela, ele viu uma luz bruxuleante vindo do antigo Galpão 7, uma estrutura abandonada que ficava a cerca de 1 quilômetro de sua casa. O Galpão 7 era conhecido por boatos sinistros. Diziam que nos anos 1980 um operário havia desaparecido misteriosamente durante a construção. O projeto foi abandonado e o local ficou meio esquecido, usado ocasionalmente por moradores de rua ou jovens em busca de privacidade. Impulsionado por uma força que ele próprio não conseguia explicar, Marcos enviou uma mensagem urgente para os amigos. Preciso que venham agora. Galpão 7. Encontrei algo. Ana foi a primeira a responder. Está louco? São 3 da manhã. Mas algo no tom da mensagem de Marcos a incomodou. 15 minutos depois, os 4 estavam reunidos na entrada do galpão. A estrutura era uma combinação de metal enferrujado e concreto rachado. Havia buracos nas paredes onde vidros haviam sido quebrados décadas atrás. O chão estava coberto de folhas secas e detritos. E lá estava ela, a porta vermelha. Era exatamente como nos sonhos. Um vermelho intenso, quase vibrante no escuro, contrastando violentamente com o cinza e o mofo do ambiente. A porta parecia sólida, pesada, e emitia um leve zumbido quase imperceptível. Não havia maçaneta tradicional, apenas um entalhe rústico onde uma mão podia se encaixar perfeitamente. Sofia recuou instintivamente. Ana murmurou, "Isso não é possível", repetidas vezes. Marcos aproximou-se com uma mistura de fascínio e terror, mas foi Lucas quem reagiu de forma mais estranha. Lucas, sempre o mais calado do grupo, aproximou-se da porta com uma calma antinatural. Seus olhos pareciam vidrados, como se estivesse hipnotizado. Colocou a mão direita no entalhe sem hesitação. Um silêncio sepulcral dominou o galpão. Mesmo os sons noturnos da cidade pareceram cessar. A respiração ofegante dos outros 3 amigos era a única coisa audível. Por um segundo, a porta cedeu levemente, revelando uma fresta de escuridão absoluta. Do outro lado veio um cheiro metálico, enjoativo, como sangue velho misturado com ferrugem. E aquele som. O arranhar que conheciam dos sonhos, mas agora real, mais próximo, mais urgente. Lucas hesitou por um instante. Sua mão tremeu sobre o entalhe. Foi quando Ana gritou seu nome, tentando fazê-lo recuar. Mas era tarde demais. Algo parecia puxá-lo em direção à abertura. O que aconteceu nos próximos segundos mudaria tudo para sempre. No dia 14 de novembro de 2017, às 3h22 da madrugada, Lucas simplesmente desapareceu. Não atravessou a porta de forma visível. Não houve grito, nem som de queda. Apenas um flash de luz branca que cegou os outros por alguns segundos. Quando a visão retornou, Lucas não estava mais lá. E a porta havia se fechado completamente, indistinguível da parede de concreto. No chão, apenas sua pequena câmera de vídeo, ainda gravando, mas com a tela completamente preta. Ana, Marcos e Sofia ficaram paralisados por vários minutos. Gritaram o nome de Lucas, vasculharam cada canto do galpão, procuraram por passagens secretas ou buracos no chão. Nada. Era como se ele nunca tivesse existido. Mas a câmera havia capturado tudo. Os últimos segundos do vídeo mostravam a mão de Lucas o entalhe, o ranger quase inaudível da porta se abrindo e a escuridão absoluta do outro lado. Nos 3 frames finais, antes da tela ficar preta, havia algo perturbador. O rosto de Lucas, refletido na superfície interna da porta, mas com uma expressão que não era dele. Um olhar vazio, distante, quase inumano. A polícia de Blackwood investigou o desaparecimento por semanas. O Galpão 7 foi vasculhado por equipes especializadas. Não encontraram sinais de arrombamento, luta ou qualquer vestígio de Lucas, exceto a câmera. Os depoimentos de Ana, Marcos e Sofia foram considerados inconsistentes, marcados pelo choque e pela incredulidade. O caso foi oficialmente classificado como desaparecimento inexplicável,
com a hipótese de fuga voluntária ou suicídio sob influência de substâncias. A família de Lucas nunca aceitou essa versão. Mas para os 3 amigos restantes, o pesadelo estava apenas começando. Nas semanas seguintes, eles começaram a experimentar fenômenos que desafiavam qualquer explicação lógica. Objetos pessoais de Lucas apareciam e desapareciam de forma inexplicável. A carteira dele foi encontrada no quarto de Marcos, mesmo que a polícia a tivesse levado como evidência. O caderno de anotações de Lucas apareceu na mochila de Sofia, com páginas que ela jurava não terem estado lá antes. Ana começou a ouvir murmúrios inaudíveis durante a madrugada. Vozes que pareciam chamá-la pelo nome, vindas de cantos escuros da casa. Ela instalou gravadores, mas os aparelhos só captavam estática e interferência. Marcos desenvolveu insônia severa. Quando finalmente conseguia dormir, tinha pesadelos vívidos onde estava preso em um labirinto infinito de corredores idênticos àqueles dos primeiros sonhos. Sempre ouvia o som arranhado vindo de uma porta vermelha que nunca conseguia alcançar. E Sofia jura ver a porta vermelha refletida em superfícies polidas, janelas, espelhos, até mesmo poças d'água na rua. Sempre por um instante, antes de desaparecer quando tentava focar o olhar. Mas foi Sofia quem mais mudou. Ela se tornou obcecada em encontrar respostas. Pesquisava freneticamente em bibliotecas antigas, arquivos municipais e folclores regionais sobre portas que não deveriam ser abertas. As descrições eram sempre vagas, mas havia um padrão. Civilizações antigas conheciam portais para outros reinos, lugares onde as regras da realidade não se aplicavam. As manchas vermelhas continuavam aparecendo, na porta do banheiro, no rodapé do quarto, na sola de sapatos que ela jurava ter limpado. A cor era sempre a mesma, aquele vermelho intenso, quase luminoso. Naquele momento ainda parecia que poderiam lidar com a situação. Mas em uma noite de dezembro, às 2h43 da madrugada, Sofia teve a experiência que mudaria tudo. Acordou com sede e foi até o banheiro. No espelho, viu sua própria reflexão normal por alguns segundos. Então, por um milésimo de segundo, o rosto refletido mudou. Os olhos ficaram vazios. A expressão tornou-se idêntica à de Lucas nos últimos frames do vídeo. Ela não estava mais sozinha. Alguma coisa havia voltado com eles do Galpão 7. Um mês após o desaparecimento de Lucas, Ana recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. A porta nunca se fecha para quem abre o que não deve ser aberto. Ela apenas se move. Ele está esperando. A frase ecoou na mente dos 3 amigos durante dias. Eles tentaram rastrear o número, mas não existia. As operadoras não tinham registro dele. Era como se a mensagem tivesse vindo do vazio. Em 21 de dezembro de 2017, uma semana após o Natal, Marcos desapareceu. Foi encontrado pela manhã apenas um bilhete em sua escrivaninha. A porta se abriu novamente. Preciso encontrar Lucas. A investigação policial descobriu que Marcos havia retornado ao Galpão 7 durante a madrugada. Câmeras de segurança de uma loja próxima o mostraram caminhando em direção ao local às 3h15 da madrugada. Nunca foi visto saindo. Ana e Sofia ficaram sozinhas com um segredo que ninguém acreditaria. Em fevereiro de 2018, Sofia também desapareceu. Deixou apenas uma gravação de voz no celular de Ana. Encontrei onde a porta leva. Não é um lugar, é um quando. E eles estão todos lá, esperando que mais pessoas abram o caminho. Ana foi a única sobrevivente. Mudou-se de Blackwood imediatamente. Trocou de nome e nunca mais falou publicamente sobre o que aconteceu. Mas em 2019, ela começou a postar anonimamente em fóruns online, tentando alertar outros sobre os perigos de procurar a Porta Vermelha. Segundo seus posts, a porta continua aparecendo, em cidades diferentes, sempre em locais abandonados, sempre atraindo jovens curiosos, e as pessoas continuam desaparecendo, uma a cada 6 meses aproximadamente, sempre no mesmo horário, entre 3h15 e 3h22 da madrugada. O Galpão 7 foi demolido em março de 2018, mas moradores locais relatam avistamentos da Porta Vermelha em outras estruturas abandonadas da região. Alguns dizem ter ouvido vozes familiares chamando seus nomes durante a madrugada. O caso oficial permanece arquivado sem solução. 3 jovens universitários desapareceram sem deixar vestígios físicos. A única evidência concreta é um vídeo de alguns segundos que mostra algo que não deveria existir. Até hoje ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu naquele galpão. Se a Porta Vermelha era real ou uma alucinação coletiva. Se Lucas, Marcos e Sofia estão mortos ou perdidos em algum lugar além da nossa compreensão. Mas algumas pessoas dizem que se você souber onde procurar, se tiver a intenção certa, ainda pode encontrar a porta. Sempre no mesmo horário. Sempre com aquele som arranhado vindo do outro lado.
e sempre com a promessa de mostrar o que há além. Algumas histórias não deveriam ser investigadas, algumas portas não deveriam ser abertas, e algumas verdades talvez seja melhor deixar no escuro onde pertencem.